senhora Dilma, senhor Lula, senhor Fernando Henrique Cardoso, senhora Maria do Rosário, sou ministro da Defesa, tenho a dizer que eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou reservista das Forças Armadas Brasileiras. Eu fui convocado em 1960 pelo 12º Regimento de Infantaria do Exército, em Belo Horizonte, para combater o terrorismo na época. Eu fui convocado em 1964 para combater o comunismo. Eu fui convocado novamente em 1971 pelas Forças Armadas no governo militar. No dia 20 de janeiro de 1960, diante do comando militar, jurei, prometi meu sangue, prometi minha vida para defender, para proteger a nossa pátria mãe Brasil. Se estão ouvindo a minha voz, é porque ainda corre em minhas veias o mesmo sangue prometido e também ainda bate no meu peito o sentimento de patriotismo e de brasilidade. E se o meu sangue vier a ser cobrado, que seja então derramado sobre a face da nossa pátria mãe Brasil para lavar e banir definitivamente do cenário político brasileiro o comunismo, a corrupção e a bandidagem do governo do PT e seus aliados. Como reservista das Forças Armadas, e como fui convocado por 3 vezes, me sinto na obrigação, no dever de informar que as Forças Armadas brasileiras foram constituídas constitucionalmente, portanto, tenho o dever, o compromisso, a obrigação constitucional de defender, proteger a Carta Magna que rege a Constituição Democrática Brasileira, e também as Forças Armadas têm o dever sagrado de impedir a implantação do comunismo no país. As Forças Armadas não são para apoiar planos de governo ou propaganda. As Forças Armadas, elas obedecem o presidente, porém, no limite. O senhor Fernando Henrique Cardoso, o senhor Lula e também a senhora Dilma afastaram seus governos do regime democrático para obedecerem os ditames do Fórum de São Paulo, com o qual estão transformando a nação brasileira soberana, democrática, livre, para o regime de uma ditadura comunista, transformando a nação brasileira numa republiqueta de vagabundos, bandidos e ladrões engravatados, que ao longo dos tempos vem promovendo as farras milionárias com o dinheiro do contribuinte. Mais de 70% dos brasileiros não sabem que o Foro de São Paulo é a fortaleza do governo comunista do PT, com representação em Cuba, onde Lula assinou com Fidel Castro este acordo no início dos anos de 1990, logo após a queda do Muro de Berlim. As metas do Fórum de São Paulo para implantar a ditadura comunista no Brasil pela via pacífica já estão sendo executadas, porque desde 1990 começaram a planejar. Os 10 itens da primeira ata do Foro de São Paulo são: controlar politicamente o judiciário, desmoralizar o Congresso e criar um sistema unicameral, amordaçar o Ministério Público, direcionar a produção artística e cultural, controlar a mídia e a internet, valer-se de dossiês para impor à vontade a banqueiros, empresários e adversários políticos, promover a instabilidade no campo, o MST, criar forças paralelas e desarmar a população, comunizar e prostituir a educação, desmoralizar, desmantelar e enfraquecer as Forças Armadas brasileiras. Pergunto ao senhor Lula e à senhora Dilma qual é a participação, qual é o envolvimento das Farc com o governo do PT através do Foro de São Paulo. As Farc é o grupo guerrilheiro da Colômbia. Eu pergunto isso porque eu sou o Raul Reyes, um dos comandantes das Farc, numa entrevista a uma revista espanhola, comentou que conheceu Hugo Chávez numa reunião do Foro, juntamente com o senhor Lula. Foi no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso que a Constituição Democrática Brasileira começou a ser rasgada, violada, desrespeitada. Foi no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso que foram criadas as primeiras versões da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a terceira, elaborada pelo senhor Tasso Genro, Paulo Vanucci, com a ajuda do senhor Franklin Martins. Foi no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso que foi criado o Ministério da Defesa, tirando os militares e colocando um civil para comandar as Forças Armadas brasileiras.
diante da maior crise, que já podemos considerar uma maior tragédia brasileira, tanto na política, na economia, na saúde, na educação, também na segurança, nós brasileiros, que não aprovamos, não concordamos com o governo comunista e corrupto da senhora Dilma, pedimos o apoio dos reservistas das Forças Armadas de todo o Brasil, pedimos também o apoio das Forças Armadas da Ativa, para que possamos juntos exigir, intimar a senhora Dilma e o senhor Lula a fazerem um pronunciamento a toda a nação nos próximos dias, para esclarecer com detalhes tudo sobre o Foro de São Paulo. Que a senhora Dilma e o senhor Lula declarem extinta a Comissão Nacional da Verdade e peçam desculpas ao general do Exército, senhor Maynard Marques de Santa Rosa, pela injustiça cometida contra ele. Que a senhora Dilma afaste o ministro da Defesa e deixe o cargo à disposição, para que o alto comando das Forças Armadas indique um militar para ocupar o cargo. Sendo a Constituição Brasileira democrática, então que a senhora Dilma e o senhor Lula afaste o governo brasileiro imediatamente, definitivamente, do Foro de São Paulo.